Muito bom dia para vocês, cérebros cerebrandos que nos ouvem aqui nessa sexta-feira, dia 20 de junho. Estamos aqui hoje para um bate-papo muito legal e vamos falar hoje sobre longevidade e vamos ainda entrar no assunto epigenética. E aí, se você soubesse que na prática o seu estilo de vida pode ligar ou desligar alguns genes, como se eles fossem interruptores, que isso vai impactar na sua vida adulta, após a vida adulta, ou seja, no seu envelhecimento, o que você pensaria disso ou como você avaliaria o seu estilo de vida hoje? Estamos aqui para discutir um pouco sobre isso com o Fabião e com o Dr. Diogo. Bom dia, queridos. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que seja bom dia para todo mundo, porque quem dorme 7 horas, no mínimo, e acorda bem cedo, tem uma característica de ter uma saúde mental muito melhor. E os aspectos que a gente vai abordar hoje junto com o Dr. Diogo vão ser fundamentais para isso. É contigo, doutor. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E vamos lá, porque longevidade hoje é um tema que está em voga, porque todo mundo quer viver bem e longamente, então, por vários anos. Boa. Pretendemos fazer um episódio um pouquinho mais curto hoje, então vamos direto ao ponto. E aí, Diogo, bora explicar para o pessoal, para quem ainda não sabe, um pouco o que é a epigenética. Eu acho que é a melhor forma de a gente Claro, começar esse claro. papo aqui. Então, assim, quando vieram as teorias da genética, vieram várias teorias. E uma delas, vocês lembram do estar na escola chamado o Lamarck, e que ele falava que características adquiridas eram passadas para gerações futuras. Naquela época, o Lamarck foi totalmente colocado para escanteio, porque, obviamente, o que acontece? Se você vai lá e perde um membro, o teu filho não nascerá sem esse membro se você tiver um filho após esse acidente ou essa questão. Mas o que foi visto com o passar do tempo é que sim, o teu padrão de vida, o modo como você levava a tua vida, acendia, ligava genes e desligava genes. Portanto, você pode não ter uma genética para ser uma pessoa com câncer. No entanto, a tua vida como fumante, a tua vida como alguém que come só coisas ruins, que não faz exercício, ela pode sim ligar e desligar genes que podem te levar a doenças ou não também. Tem o lado negativo e o lado positivo. E aí se viu que a genética tem sim uma influência gigantesca, mas o ambiente que nós vivemos também possui uma interferência que é muito maior do que nós pensávamos. E aí veio todo esse estudo, Ivo e Fábio, chamado epigenética, que é o entendimento de genes que ligam e se desligam de acordo com eventos que nós passamos. E esses eventos podem ser o quê? Hábitos, mas também podem ser contatos que você tem com algum vírus, podem ser contatos que você tem com alguma substância. Classicamente, por exemplo, eu falo para vocês algo bem da história bem interessante. Lá na década de 60, notaram que alguns militares dos Estados Unidos possuíam muito mais Parkinson do que outras pessoas da população. E aí descobriram que essa vila militar que eles moravam possuía uma água contaminada por pesticidas da agricultura. Portanto, o estresse oxidativo modificava a célula deles e fazia com que o Parkinson, que tem sim algumas características genéticas envolvidas, desenvolvesse muito mais nessas pessoas, independente da característica genética que cada um deles possuía. E aí se mostrou que, por exemplo, o estresse oxidativo na célula causa sim doenças neurodegenerativas, apesar da tua genética ou não. Então, esse foi o primeiro exemplo que nós temos aqui sobre como o ambiente influencia as doenças. Legal. Deixa eu fazer um ponto aqui, cara, que a gente colocou. Basicamente, então, fatores externos que eles vão modular a expressão dos genes, né? E vai alterar o nosso DNA. Vai alterar o nosso DNA. Então, a gente basicamente está falando ali, pensando em fatores externos, em sono, em alimentação, nível de estresse, atividade física, afeto e por aí vai, certo? Então dá para dizer que basicamente, de um jeito um pouco mais menos científico, seria nosso DNA seria um roteiro de filme, a epigenética é o diretor que vai falar, você entra, você sai.
você fica. Ou seja, quem Perfeito, vai entrar em perfeito. ação naquele Perfeito. momento, Muito bom. de acordo com aquilo que existe em volta ali. Legal. Isso Agora, aí. algo importante, cara, que é uma dúvida que já bateu na gente algumas vezes também aqui. Se fala muito em parte da ciência que assim, cara, você nasceu com genética para isso, né? Seu pai teve câncer, sua mãe não sei o quê, então assim, você se cuida, a probabilidade é muito maior, ou chegam a afirmar que se eles tiveram, você também teve. E a gente sabe hoje em dia e já dá para se falar, inclusive, em termos de ciência, que genética não é destino, certo? É isso mesmo, tá? Nós sabemos que algumas características, veja, aí temos que dar alguns poréns. Por exemplo, você pega uma doença como a doença de Huntington, ela é uma doença que tem uma influência genética enorme, gigantesca. Então, quando você pega lá uma alteração no braço curto, cromossomo 4, e vê as repetições dos códons e você descobre a doença de Huntington, você sabe que essa pessoa terá a doença por ela ser uma doença dominante. No entanto, as doenças mais comuns, essas doenças como Huntington são doenças raras na nossa população, graças a Deus, mas as doenças mais comuns, elas acabam tendo uma influência genética. No entanto, a maioria delas ela é esporádica. Por exemplo, câncer de mama. Câncer de mama, a gente sabe que 95% deles são esporádicos. Temos 5% desenvolvendo uma genética bem clara. Portanto, nós sabemos que há sim um peso genético nas doenças, mas muito mais um peso ambiental. Então você tem que somar a genética juntamente com o ambiente. Quando você pega diabetes, o diabetes tem um peso genético? Tem. Mas como que ocorre o desenvolvimento da diabetes para a pessoa que tem genética? Com um gatilho ambiental. Então a pessoa passa por um trauma, a pessoa passa por um momento de estresse extremo na vida dela e de repente ela desenvolve uma doença. Ela desenvolve o diabetes. Então sempre há uma somatória para grande parte das doenças entre genética, mas há uma grande parte também do ambiente. É como você falou muito bem, Ivo. Você pode ter todo um script já feito, mas o diretor que vai mandar como vai proceder todo aquele script. Eu dou um exemplo bem clássico aqui. A minha avó, todos os irmãos dela foram safenados. Todos eles tiveram problemas de coração. Todos eles. Não escapou um. A irmã dela faleceu de um infarto súbito aos 58 anos. A minha avó, então, teria genética para isso. Teria genética para ser cardiopata. Mas ela faleceu aos 87 anos sem ter nada do coração. Por quê? Caminhava todos os dias, subia o morro que ela morava todos os dias. Ela ia ao mercado a pé todos os dias. Ela comia saudável sempre. Então, tudo isso modifica a tua vida, independente da genética que você tem, sem dúvida alguma. Boa, e uma outra coisa que vale a pena destacar é que com essa onda que a gente está tendo de inteligência artificial e até as pessoas especulando a respeito da substituição de terapeutas por IA, e a própria IA responde que ela não substitui, é muito engraçado você fazer esse tipo de pergunta, a gente vai para as gerontotecnologias, ou seja, os aplicativos que fazem com que você olhe para esses aspectos externos que vão ser o diretor do filme, como o Ivo muito bem, de forma criativa colocou, foi muito legal essa analogia, falando que a pessoa tem que fazer quando que ela tem que entrar, quando ela tem que fazer exercício, quando ela tem que dormir, quando ela tem que se alimentar corretamente, o que deve fazer. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Diogo e Ivo. Vamos lá. Então, basicamente, o que acontece hoje, Fábio, se você for colocar como. Saiu um artigo muito bom da Nature sobre o que previne o Alzheimer. Tá? Então, nós sabemos hoje que o que previne o Alzheimer é, primeiro, a construção cognitiva. Por cognição, nós entendemos tudo que nós fazemos. Cognição não é só memória. A cognição é tudo que nós fazemos. Portanto, contato social. Portanto, estudar, se interessar por coisas novas, ter curiosidade, trabalhar com matemática, trabalhar com leitura, conversação, fazer o que nós estamos fazendo agora, que é trocar ideias, trazer à tona alimentos que são saudáveis, trazer à tona na tua vida exercícios que são saudáveis, trazer à tona também questões de alegria, felicidade. Então, as pessoas que são
mentalmente saudáveis, elas também têm uma sobrevida maior. Por exemplo, alguém que tem depressão crônica perde de 10 a 15 anos de vida. Portanto, é aquele estilo de vida básico e saudável que todo médico e todo profissional bom de educação física, fono, físio, recomenda para nós. Exercício, alimentação saudável, sono adequado, bastante água, contato social, conversa, estudo. Basicamente, é aquele esqueminha básico. O Ivo pode me explicar uma pegadinha pro Ivo agora. Jogar ping-pong de segunda, quarta e sexta, 15 minutos por dia, faz bem para a saúde, Ivo? Depois o Diogo dá uma arrematada nisso. Calma que o Ivo vai trintar daqui a pouquinho, né? É quase aniversário do Ivo Ele já, né? Então, ele tem 27 para 29. 28. Ele fala que ele tem 20, 28, não, que ele vai 29 fazer, anos. né? 29, cara. 29. Ele Não vai é trintar daqui a novo pouco. assim, não, pô. Parabéns atrasados. Aliás, Não, atrasado adiantados. não, porque ainda vai ser, Adiantados. bicho. Adiantado. Cara, jogar ping-pong faz bem o tempo todo, né, cara? Eu, como gosto de jogar, então, eu acho que quando a gente pensa, não só em termos cerebrais também ali, cara, mas também em termos físicos, em termos de coordenação motora, cara, de antecipação de respostas, cara, eu acho, assim, jogo delicioso. Mas se quiser entrar nos aspectos neurotróficos, eu vou jogar pro Diogo poder te responder em detalhes aí, cara, com relação a isso. A pergunta foi capciosa porque eu vi o Nicoleles falando a respeito de tênis, a respeito de ping-pong como o melhor esporte para treinar o cérebro, por uma questão de agilidade, por uma questão de ativação até de uma parte posterior, acho que do cérebro, eu não lembro qual parte que ele citou, não era hipocampo, eu não lembro agora qual que era, o Diogo, mas seria legal a gente falar. E como o Nicoleles é um cara que eu respeito muito, ele inclusive comentou, e a gente, olha que coisa fantástica, ele, ao tentar fazer que em 2014 um cadeirante, um paraplégico, desse o primeiro chute da bola com exoesqueleto, mas com uma interface, ele percebeu nos estudos antes, durante e depois que o fato da pessoa ter uma lesão medular e não se movimentar fazia com que houvesse uma atrofia cerebral, ou seja, movimento é vida, movimento é cognição, movimento é criar massa cinzenta e aumentar sua capacidade cognitiva. E não se movimentar tem indícios muito claros e fortes, para não falar já provas científicas, e aí o Diogo entra no circuito, né, Diogo? De que provoca essa atrofia. E aí, Diogo, ping-pong, tênis e se movimentar dessa forma é bom ou não para o cérebro? Eu como fãzaço de tênis, eu não posso, eu sou meio suspeito a falar, que pra mim é o esporte que eu mais gosto, que eu mais me ligo. Então, assim, eu sou fãzaço de tênis mesmo, mas por que o tênis é um esporte fantástico? Primeiramente, é um esporte individual. Os esportes individuais você conta com você mesmo. Parece óbvio, mas é algo que... Então, o tênis é um jogo de xadrez dentro de um esporte de muito movimento, de muito aeróbico. Então é um esporte que ele combina, assim como o ping-pong, como o tênis de mesa, né? Não pode falar ping-pong que o pessoal que é o profissional se ofende. Tem um primo que era profissional e ele meio que se ofende nesse sentido. O que acontece? É um esporte que ele requer, primeiro, físico, porque ele tem muito aeróbico. Então só vê o nosso grande Hugo Calderano, quanto que ele corre numa mesa pequena, mas ele tem que fazer muito esforço, ele tem que pensar muito. Segundo ponto, exige muito do cognitivo. Porque ao mesmo tempo que você tem uma agilidade para bater na bolinha, você tem que pensar onde colocar aquela bolinha para fazer teu ponto. Você tem que fazer uma habilidade técnica no meio do ponto. Então você muda a característica do teu cérebro rapidamente. Diferente, por exemplo, de um esporte como o futebol, que a pessoa tem aquela posição. Ela é um atacante, então ela não vai pensar como um zagueiro. Ela ataca muito mais do que defende. No tênis, no ping-pong, não. No tênis de mesa, você vai olhar para uma técnica que é você com você mesmo. Então, você vai ter que correr. Tá? Você vai ter que correr. Você vai ter que fazer uma técnica que, peço desculpas por falhas técnicas aqui. Então, você vai ter que correr. Você vai ter que fazer uma atividade que é uma atividade de pensar ao mesmo tempo, em que você joga uma bolinha
lá no outro campo. Então você atrela, Fábio, um aeróbico, que você tem que correr muito, você atrela como bater naquela bolinha e você atrela também uma tática, uma técnica que você vai trabalhar em cima daquilo. Então são vários pontos ao mesmo tempo que fazem com que você trabalhe. E aí, por isso que eu concordo com o Nicoleles em Júnior, quem sou eu para concordar com ele, claro, né? Mas, mas no contexto geral, eu concordo plenamente que esses esportes como tênis, como o tênis de mesa, é algo que faz com que a pessoa tenha ali um desenvolvimento maior. Tanto que é um esporte de pessoas muito evoluídas, vamos dizer assim. Você pega um jogador de tênis, a nossa gloriosa Maria Esther Bueno, a finada Maria Esther Bueno, você pega um Rafael Nadal, um Gustavo Kirten, olha a postura dessas pessoas. São pessoas muito diferenciadas dentro do esporte. Muito diferenciadas. Então, eu, como fãzaço do Nadal, vejo a humildade de um cara desse é fenomenal. O jeito que ele trata as pessoas, o modo como ele age é muito legal. O que mais me chamou a atenção foi que o Nicoleles ele percebeu isso ao estudar lesados medulares. Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo, uma pessoa que machuca a coluna vertebral, que tem a continuação de uma forma muito tosca do cérebro, que é a medula espinhal, você provocando uma lesão medular ali, você pode ter uma alteração na sua motricidade, na sua sensibilidade, em ambas, em diferentes graus, diferentes níveis, perdão. Aham, sim. Então, o que acaba acontecendo foi que ele realmente percebeu que a falta de movimento ela criava uma atrofia no cérebro. E um dos esportes que a gente julga ser o melhor para pessoas que estão em cadeira de rodas, que é o meu caso, é natação. Né? O Que é muito segundo bom que eu, também. o segundo que eu particularmente gosto e sou apaixonado é ciclismo, paraciclismo. Você senta lá num triciclo, né, uma bike para cadeirante, a impulsão é por membro superior, o pé de vela vem para cima, aquilo que você vê a pessoa quase deitada, né? Muito engraçado quando eu vi pela primeira vez. Mas assim, o ping-pong era uma coisa que eu jogava muito, que eu voltei a jogar. E assim, é muito legal que obviamente você não vai ter uma amplitude se você não é tão pequeno, se você é muito pequeno, mas se você tem um, eu tenho 1,83, então eu consigo jogar, eu consigo estender o braço e pegar. Não dá para jogar de igual para igual com uma pessoa que anda. Você não tem aquela amplitude, mas você tem que pensar se você vai dar efeito, se não vai dar, se vai colocar força, enfim, tem que ver a posição da pessoa, tem que ter uma série de coisas. E o que mais me chamou a atenção realmente no que o Nicoleles falou foi pessoas que têm lesão medular, que ficam acamadas, ou pessoas que ficam muito paradas têm essa atrofia. E essa atrofia eu não sabia que ela existia, foi uma surpresa. É que o que você não usa, Fábio, você vai atrofiar. Então, se aquela área que comandava, por exemplo, a tua movimentação de pernas, ela não está sendo mais estimulada, e por isso que a fisioterapia é essencial para as pessoas, essencial. Quem hoje deixa a fisioterapia como algo secundário não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, faz com que você tenha atrofia daquela área porque você não usa mais. E o que você não usa, você acaba atrofiando com certeza absoluta. É como um músculo, né, cara? Isso aí. Deixa eu puxar essa questão aqui, então. Eu acho que fica uma dica legal já aí também, que inclusive o pessoal, como eu, tá fazendo os 29 anos daqui a alguns dias agora, né, começando a envelhecer, ping-pong pode ser uma dica bem legal para jogo aí. Deixa eu puxar, cara, já que a gente fala longevidade, pensar mais nas pessoas que estão envelhecendo, né, então já é na melhor idade, enfim. Cara, quando a gente começa a pensar em uma forma do cérebro, por exemplo, influenciar a expressão genética, que o objetivo nosso aqui sem falar, puxando mais para a neurociência, acho que pode ser um ponto bem legal esse, não tem como a gente não dizer que a gente tem ali no eixo HPA a regulação do estresse, né? Isso aí certamente vai influenciar na metilação do nosso DNA, e aí, como a gente já falou, alguns estados mentais crônicos, sejam eles ligados a estresse, ou a ansiedade, ou também a gratidão, vão alterar esses marcadores epigenéticos, a gente vai ver algumas coisas acontecerem. Vamos pensar um pouco agora, então, Diogo, na questão de hábitos que podem acelerar o envelhecimento cerebral. Né, a gente citou no começo do nosso papo agora, a gente falou um pouco aí sobre o sono, falar de estresse crônico, um sono ruim, sedentarismo, dietas muito inflamatórias com relação à comida, etc. Tudo isso vai alterar negativamente os genes, que vão estar ligados a questões de neuroplasticidade, etc.
Mas agora trazendo isso para esse ambiente mais pessoas que estão envelhecendo, né? Já que daqui a alguns anos, inclusive no Brasil, a gente vai ter um país com um número muito alto de idosos, dentre eles o Fábio, né? Não eu. O que dá para a gente dizer então aí que na prática envelhece ou nos faz rejuvenescer quando a gente olha esse contexto aí de epigenética? Eu diria assim, como principal fator, pensem muito sobre o sono de vocês e a parte do estresse. Eu acho que esses são dois fatores primordiais para que nós entendamos como que o envelhecimento está sendo causado e originado para nós mesmos. Então, a pessoa que não dorme no período noturno, você pode notar que ela tem um aspecto mais envelhecido já, ela tem um aspecto de alguém que não tá muito saudável. Até porque durante o sono REM é quando nós fazemos um clearance para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Então nós precisamos desse sono REM para conseguir fazer uma limpeza. Portanto, o estresse oxidativo ele está toda no exato momento em que você não dorme, no exato momento em que você não tem ali uma limpeza do teu cérebro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você entender que o estresse ele tem que ser manejado. A gente falou já 1000 vezes aqui em vários episódios que o estresse é algo que ele é, sim, possível de ser controlado e que ele é algo bom, ele não é algo ruim. Você precisa do estresse para conseguir comandar a tua vida, para reagir a situações, para ter ali uma ansiedade boa, uma ansiedade que te faz bem. No entanto, se você tem um estresse crônico, isso vai fazer com que você perca mais cérebro, faz com que atrofie mais cérebro. E aí também vem a parte neurodegenerativa. Então, você pode manejar tudo isso com esporte, com alimentação saudável, com mais água, com certos controles. Nós temos que ter desequilíbrios durante a vida, sem dúvida alguma. Não tem como você ter uma vida simples, fácil, tranquila. Não é essa, a vida não é isso. Uma pessoa que tem filho pequeno, ela vai acordar durante a noite, ela vai ter ali alguns estresses rotineiros, sem dúvida alguma. Alguma pessoa que tem objetivos grandes, ela também vai lidar com estresse, vai lidar com perda de sono. Agora tem que ter uma coisa chamada prazo de validade. Esse é o principal. Se você tem prazo de validade e fala assim, não, eu vou passar por isso por 2, 3, 4, 5 meses, ok. O problema das pessoas é que elas ficam 1 ano, depois 2, depois 3, depois 5, e quando elas vêm, elas estão obesas, por exemplo, por 10 anos. Elas estão dormindo mal por 15 anos. Elas estão tendo comportamentos horríveis por 20 anos. E aí sim que elas sofrem as consequências desses comportamentos. Então, quando você fala de problemas para a longevidade, nós pensamos em sono, nós pensamos em estresse crônico, nós pensamos em má alimentação, nós pensamos em falta de exercício, sedentarismo, nós pensamos também em uma vida que não tenha estudos, que não tenha leitura, que não tenha novidades, em pessoas com falta de objetivo. Se você pega pessoas com 85, 90 anos que estão super bem de saúde, vocês notam que são pessoas que são participativas. Nenhum deles é aquele senhor, aquela senhora que ficou em casa, sentado, sem fazer nada. Não. São pessoas que têm uma vida com objetivos. Que cozinham, que trabalham, que fazem suas atividades, que negociam, que mexem com o seu dinheiro, que se interessam por estudos. Então, esses são os pontos principais para que você tenha uma longevidade mais saudável. E, inclusive, talvez por isso a gente ouve muito aquela expressão aí no Brasil, principalmente, que, cara, você parou de trabalhar, você começa a morrer, né? Parou de trabalhar, você fica maluco, né? E tem muito a ver com isso, acho que a gente falou agora senso de propósito, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Ásia, vamos pegar aqui Coreia, cara, é muito comum você ver aquelas pessoas, seus 70, 80 anos de idade, que estão ali fazendo exercício, que estão na horta, que se encontram no fim do dia para conversar, para comerem juntos, enfim, existe essa questão da ligação entre as pessoas, que também é o que o cérebro espera, né? Tem também essa tendência, muitas pessoas começam a envelhecer, e o que a gente vê é um afastamento meio da sociedade, né? A pessoa começa a se isolar um pouco mais, inclusive muitas vezes na família também isso aí começa a acontecer. Isso também é um motivo que impacta bastante, né, Diogo?
Exatamente. Então, assim, como eu estava dizendo anteriormente, Ivo, nós temos que conseguir encaixar esse idoso na parte da sociedade em si, sabe? Nós temos que saber encaixar tudo isso. Ali é o impacto que nós vamos ter durante o período de envelhecimento. Não tem dúvida alguma, não tem dúvida alguma. Nós vamos ver como que as coisas vão durante porque igual você falou, o Brasil vai ser um país que ele vai ser muito idoso daqui a 10, 15, 20 anos. Isso nós sabemos já, porque a pirâmide ela vai retornar, ela vai retornar. Ela vai retornar, que eu digo, para um lado mais idoso. Ela vai para um caminho de pessoas mais idosas e talvez ela vá fazer o que a gente chama de como se fosse até uma certa. Você vai ter uma faixa enorme de pessoas de meia idade para idosos, você vai ter uma faixa menor de jovens e crianças, que é um problema também, porque você vai ter uma atividade comercial muito mais problemática nesse sentido. Só que, como que você vai encaixar essas pessoas? Então você vai ter, Ivo, pessoas que vão trabalhar mais, por mais anos, talvez, na sociedade. Você vai ter uma pessoa que ela vai se encaixar muito mais em atividades de rotina, que o idoso não tinha. Se pega ali, por exemplo, na década de 50, 60, quando a gente falava de sociedade, alguém com 50, 60 anos estava parando tudo. Hoje a pessoa está em pleno vapor, está trabalhando muito forte. Então, esse que vai ser o nosso grande desafio. Como que nós vamos trabalhar com isso? Então, isso é um problema bem grande. Isso já se reflete, desculpa, Ivo, isso já se Imagina. reflete na questão relacionada a eventos de longevidade, eventos voltados para a economia prateada, que é uma preocupação do mercado que quer vender para esse público e do mercado que quer absorver esse público. O mercado está preocupado de uma maneira mais macro, e aí a gente está falando de políticas públicas com relação a manter essa população mais ativa e mais produtiva. Isso aí. Cara, agora deixa eu trazer 3 pontos aqui também que a gente olha muito quando começa a envelhecer, né? Que geralmente a pessoa fala, antigamente era câncer, né? Hoje a gente vê que está em uma faixa totalmente desproporcional quando isso acontece. Desculpa, Ivo. Isso é autorreferente ou você leu sobre? Porque 28 anos? Cara, eu estudo muito, né? Então acaba vindo daí, não é muita experiência de vida, não. Deixa eu pegar 2 doenças, acho legal você pontuar, Diogo, quando a gente fala muito também aí de Parkinson e de Alzheimer. Porque muitas pessoas têm tendência de falar, né? Ah, mas já é a idade, o que está acontecendo. E esquece muito a questão da epigenética, né? Que está correlacionada com isso. E a gente sabe hoje que as doenças neurodegenerativas, elas não aparecem de um ano para o outro. Né? Esse eu acho que é um mito legal da gente falar um pouco aqui, para as pessoas entenderem, cara, o quanto a epigenética e o quanto a nossa questão de senso de propósito, ou como a gente se trata, impacta no nosso futuro. E a gente, muitas vezes, tem a tendência de achar, cara, de novo, né, destino, a genética, etc. A história é um pouco diferente. Eu queria que você explorasse um pouquinho disso daí, para desmistificar um pouco, as pessoas entenderem a importância também e não acharem que apareceu semana passada, começou ano passado. Acho que isso pode ser algo legal. Sim. Por exemplo, eu dou aqui um exemplo bem claro e bem clássico que está na literatura há muito tempo. O Parkinson, ele já mostra sinais para nós 10 a 15 anos antes da doença motora, da pessoa ficar com problemas motores. E vem como? O Parkinson ele é uma doença de acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína, que no inglês eles chamam de misfolded, que é uma proteína mal dobrada, se a gente fosse colocar não tem uma tradução muito boa para esse termo do inglês. Mas é uma proteína que existe já no nosso corpo, que existe já no nosso sistema, mas ela é clivada, ela é quebrada de uma forma diferente, de uma forma errada. E ela começa a acumular muito tempo antes de você observar a doença. E aí, nisso, a pessoa começa a ter sintomas como constipação, depressão, perda de cheiro, um distúrbio do sono REM, e isso ocorre 10 a 15 anos antes. Então, se presume hoje, Ivo, que todas as doenças neurodegenerativas elas são construídas não anos antes, décadas antes. Por essa razão, você olha para a doença e você fala o seguinte: olha, como que eu posso prevenir? Esse é o tema atual. Como que eu posso fazer com que a pessoa não tenha essa doença? E aí você vê que aquelas pessoas que têm depressão durante a vida, que não sofrem por doenças neuropsiquiátricas, que elas têm uma condição de saúde
muito mais legal no sentido de sono, no sentido de alimentação, no sentido de se hidratar, não tomar líquidos como refrigerantes e coisas assim, elas acabam tendo uma vida com menos chance de ter as doenças neurodegenerativas. Então nós já sabemos hoje, isso é bem claro, que um Alzheimer começa 10, 15, 20 anos antes. Que um Parkinson idem, você começa décadas antes. E aí, nesse sentido, você acaba tendo uma situação bem clara, mas muito clara mesmo, que talvez é a prevenção. E aí vem a grande questão, Ivo, que as pessoas hoje cobram bastante, mas ao mesmo tempo não querem cobrar. Será que eu já não estou criando nos meus filhos, nas minhas crianças, uma doença neurodegenerativa? A ciência diz que sim. Por exemplo, pessoas que usaram muito antibiótico até os 5 anos de idade, elas modificaram completamente a microbiota intestinal delas, e isso fez com que elas tivessem muito mais chance de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson no futuro. Então as respostas estão vindo. Se você acha que, não, é criança, pode comer qualquer coisa, pode fazer qualquer dieta, pode dar qualquer remédio, não é bem assim. Você está ajudando a criar uma doença daqui a 40, 50 anos para o teu filho e para tua filha, sem dúvida alguma. Uau! E isso é meio assustador, né, cara? A gente parar para pensar nisso com relação à responsabilidade, inclusive, dos pais quanto aos filhos. Deixa eu trazer um outro ponto aqui. Só que quando a gente olha também para o contexto aqui de neurociência ou barra de ciência, a gente tem também, dentro daquelas atividades, e puxando de novo para cá, a meditação, que ela ajuda a regular e a mudar algumas coisas também, né? Com relação a, vamos falar de modificação de expressão genética, por exemplo. Então, hoje, quando a gente olha sobre meditação, a gente sabe que algumas práticas meditativas, quando bem realizadas, né, da forma correta e tudo mais, elas reduzem a expressão de genes pró-inflamatórios e isso, claro, vai impactar na longevidade. De novo, a gente tem ali toda aquela questão de ativação de córtex pré-frontal, de redução de amígdala, de melhoria na regulação epigenética e a redução, por exemplo, do estresse oxidativo nosso, enfim, tudo isso vai impactar nos marcadores todos. Quando a gente olha essa questão, cara, pensa em neuroplasticidade, pensa em passado, ou seja, os hábitos que eu tive no passado, que foram ruins, que me impactaram com relação à microbiota, com relação ao cérebro, de forma geral. Cara, a gente pode olhar e trazer a meditação em um contexto que ela pode ajudar a diminuir a probabilidade de que algumas coisas aconteçam, tal qual uma pessoa carrega, por exemplo, um gene para que ela possa ter uma facilidade maior de ter Alzheimer, ele pode não ser ativado. Repetindo a pergunta agora, então, quando eu olho o passado e vejo um passado totalmente meio ferrado que uma pessoa teve com relação a estresse, com relação a sono, alimentação, etc. E ela começa a mudar isso aí, coloca fatores como a meditação, que vai alterar diretamente o cérebro, a gente consegue enxergar ali hoje pela ciência uma alteração, uma diminuição na probabilidade de que algumas coisas aconteçam? Sem dúvida, sem dúvida. Nós ainda estamos caminhando com relação a esse tema. É algo que eu não consigo dizer para vocês dados fechados e coisas bem, bem claras. No entanto, é só você fazer uma observação. Se você pega populações como de monges, como de pessoas que vivem da meditação, são populações com muito menos doença neurodegenerativa, com muito menos doença autoimune. Então, existe uma coisa bem clara para nós hoje de que a vida, quando ela tem a meditação associada, faz com que haja mais córtex, e havendo mais córtex você tem uma proteção cognitiva. Essa proteção cognitiva gera você a menos Alzheimer, por exemplo. Isso não tem dúvida, tá, pessoal? Quando a gente fala de meditação, as pessoas que meditaram, meditação correta, meditação séria, elas ganharam mais córtex cerebral. Elas têm mais córtex cerebral e principalmente em áreas de flexibilidade cognitiva, cognição no geral, como o córtex pré-frontal, como a parte límbica, também o sistema límbico, a parte límbica do cérebro. Então isso não tem dúvida. E se nós correlacionarmos ter cérebro, ter menos atrofia, com menos doença neurodegenerativa como o Alzheimer, sem dúvida alguma, Ivo, nós podemos correlacionar a meditação hoje com um fator protetor para a doença neurodegenerativa. Mas, claro, é algo que deve ser feito continuamente, assim como a oração bem feita. No nosso contexto ocidental, uma pessoa que, por exemplo, se envolve com questões espirituais, ela vai ter uma proteção com relação à doença neurodegenerativa também.
E ali, para quem não acredita em nada, mas não é uma questão mística só, a neurociência mostra isso. A neurociência mostra para nós que as pessoas têm muito mais córtex cerebral. Sim, existe uma questão genética envolvida também. Você consegue talvez silenciar genes, você consegue talvez ter uma perspectiva de felicidade. A felicidade ela também está envolvida com proteção. E aí a pessoa consegue sim ter fatores protetores mediante a meditação, sem dúvida alguma. Boa. A gente inclusive vê, né, cara, em monges experientes hoje, a gente fala de monges que geralmente é quem vive, né, e tem a meditação ali como quase que uma regra que é seguida. Cara, monge de 50 anos que tem ali um córtex cerebral ou um cérebro, um encéfalo de maneira geral, de uma pessoa de 25 anos, né, ou seja, muito mais novo, quase que rejuvenescido por conta disso. Fabião, você tem pergunta aí? Como a gente tem alguns compromissos É, eu daqui a acho, 10 é, minutinhos, vamos eu jogar acho que uma. vale a pena a gente colocar que a neurociência ela só reforça a questão que se você tiver uma fé, seja qual for a sua religião, e exercer ela de maneira plena e com concentração, de forma contemplativa, com certeza você vai ter mais saúde. Se você dormir, você vai ter mais saúde. Se você se alimentar, o seu intestino vai influenciar para você não ter depressão, não ter ansiedade. Então, estilo de vida, mais do que nunca, o Diogo trouxe isso para a gente já desde o início, desde sempre. A gente já sabia, mas com muita propriedade, essa questão. Então, eu vou me despedindo por aqui, que já está no nosso horário. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo em horários diferentes, mas lembre-se que vocês precisam dormir e ouvir o Celebrando pela manhã sempre vai ser o melhor remédio para a gente poder ativar a nossa cognição e melhorar a nossa dieta mental e todas as outras correlacionadas. Fator protetor, né, Fábio? Ouviu celebrando. Pô, O super bem Ivo, o colocado agora, Ivo, cara. o Ivo ouviu daí, faz 20 anos que ele ouve, ele parou nos 28, né? 28, 29 eu vou fazer ainda, tá certo. Ô, Diogo, deixa eu colocar uma pergunta já antes da gente poder finalizar aqui, cara. Pensando em fatores para se envelhecer bem, né? A gente falou rapidamente agora há pouco da solidão, que ela acaba abrangendo, infelizmente, Sim. muitos idosos. Só que a gente sabe também, cara, eu tô com uma preocupação com ataque de esquilo aqui de novo, desculpa aí, gente. A gente sabe também que a solidão em si, ela aumenta também riscos de demência, de inflamação no cérebro, Sim. ela acelera o envelhecimento epigenético, né? E a solidão crônica, inclusive, ela impacta também, por exemplo, o córtex cingulado anterior, que está muito relacionado à questão de dor também, né? Aquela dor física nossa, lembrando que o cérebro não diferencia dor física Isso. de um outro tipo de Uma dor dor. moral, assim. Exatamente. Cara, fala só rapidinho pra gente da importância das famílias saberem lidar com essa questão da solidão para quem está envelhecendo. Né? Porque tem estudos que mostram que, por exemplo, a solidão ela permite que algumas pessoas sintam-se mais felizes. Por outro lado, quando a gente olha a ciência, talvez porque não existam muitos estudos relacionados a isso ainda, a gente sabe que a solidão também ela é um fator que impacta bastante com relação à longevidade. Cara, como a gente olha isso quando a gente tem alguns estudos saindo agora dizendo que a solidão é importante e outros mais antigos já mostrando que a solidão, de uma forma geral, ela é um fator de risco bastante grande, inclusive para doenças neurodegenerativas. Pois é, a solidão ela se torna importante, Ivo, quando ela é um estado reflexivo. Então vamos supor, os gregos que faziam aquele ócio reflexivo e criaram toda a nossa literatura filosófica e coisas assim, é uma história. Então eu estar, por exemplo, sozinho, lendo um livro e refletindo sobre esse livro, meu cérebro ele está todo vapor trabalhando. Ele está trabalhando muito, ele está fazendo muitas atividades ao mesmo tempo. Agora, eu sentado na minha casa, sem fazer nada, vendo uma televisão o dia inteiro, porque eu não tenho ninguém para conversar e eu me sentir só, e isso leva para mim uma depressão, uma ansiedade, algo que não é nada legal, aí nós estamos com outro problema. Então, é o tipo de solidão, talvez, que nos leva a pensar em coisas pró e coisas contra. Agora, quando eu falo de ter contato social, não é aquela pessoa social no sentido de, vou numa festa que tem 3.000 pessoas. Não. É você conversar com o vizinho, às vezes, conversar com os filhos, ter contato com amigos. Você não precisa ser aquela pessoa que tem 30, 40, 50 pessoas se relacionando todos os dias com você.
mas é alguém que consegue, por exemplo, ter uma vida com grandes objetivos sociais no sentido de eu vou conversar com meus alunos, eu vou conversar com meu cônjuge, eu vou conversar com os meus filhos, com todo mundo nesse sentido. Então é ali que foi protetor. Então por isso que as pessoas que se casam era fator protetor, as pessoas que têm amigos é fator protetor, mas não necessariamente, você tem que ter uma noção de vínculo. O social por social, tem várias pessoas que têm contato direto com um monte de gente, mas não tem um vínculo. Elas falam, eu me sinto super sozinho. O Fred Mercury falou essa frase, né? Que ele era o cantor na época mais popular, mais rico, mas o mais solitário de todos. E a Então, gente vê como que muito uma... isso, né? Muito, muito. Então, como que uma pessoa que tinha aquele nível de contato social, ele acabava se sentindo solitário? Porque a solidão, ela é igual a não ter vínculos. E aí que muda total pro cérebro. Se você se sente vinculado a alguém, independente se são poucas pessoas, você tem um social muito bom. E aí que mora a diferença. E aqui vai uma dica: se você tem um avô, uma avó, um pai, uma mãe, eu acho que a gente tem que se esforçar para entender um pouco a realidade deles e ir trazendo, porque às vezes as pessoas falam assim: não, vamos todo mundo para casa do vô, da avó, vamos fazer uma Isso aí. festa, como se isso fosse, essa Não. UTI fosse dar algum efeito positivo. Na verdade, para quem tem alguém na família com Alzheimer, alguma doença neurodegenerativa ou que já tem alguma demência instalada, vale muito mais a pena você baixar a régua, ir lá fazer exatamente o que aquela pessoa tem mais prazer, tentar recuperar o que dá mais prazer naquele cérebro, do que fazer qualquer outra coisa que você, como mais jovem, imagina ser a solução. Então é um exercício Isso aí, aí. como o Ivo diz muito sobre empatia e principalmente compaixão, da gente tentar entender o mundo daquela pessoa, e por isso esses eventos de longevidade têm atraído não só a área corporativa, mas pessoa física. Você vai num evento hoje e você vê muitas pessoas que nunca estariam naquele pavilhão e que hoje estão voltando para os pavilhões. Eu estou falando de pessoas de 70 anos, pessoas de 80 anos dando palestras, pessoas quase 90 anos. Eu vi o Tony Tornado no João Rock essa semana. O que é muito legal, né, Fábio? Porque É ouvir essas pessoas demais. é muito legal. É muito, é demais. É demais. É demais. Mas assim, volto a dizer que a dica, talvez, que eu deixo aqui, é tente entender o seu avô, o seu avó, é, as pessoas mais idosas, no mundo deles. Tente criar vínculos com o que eles entendem como vínculos e não o que você entende como vínculos. Porque acho que isso vai dar um significado muito legal. Tentar entender que música eles gostam de ouvir, se eles gostam ou não de dançar. Tentar entender o que faz eles sorrir. Se é Perfeito. o netinho, leva o netinho, né? Boa, legal. E aí, para finalizar, então, eu acho que para nós que estamos envelhecendo, né, algumas dicas de ouro aqui são estímulo cognitivo, socialização, um bom sono, né? Um bom sono significa muitas ondas delta acontecendo, inclusive aí. Ouçam nossos episódios para entenderem um pouco mais sobre o que é isso. Estamos falando de uma alimentação rica em antioxidantes, em exercícios físicos, em propósito, em otimismo, em bons vínculos, não em quantidade, que é inclusive um problema que a gente vê muito hoje em dia em mídias sociais. E acho que é isso. Vou deixando por aqui, queria perguntar para o Diogo agora. E aí, Diogo, se alguém chegasse para você então e te falasse, cara, como viver mais e melhor? Fica com a última pergunta para você aí, e do meu lado já vou me despedindo de vocês aqui. Fizemos um episódio um pouquinho mais curto hoje, por conta de compromissos do Fábio, do Diogo, do meu fuso também, mas ainda assim muito interessantes e continua sendo um fator protetivo absurdo para você que nos ouve. Então é isso, obrigado pelo pessoal que estão ouvindo a gente aí, independente do horário, de local. Vocês nos encontram no nosso Instagram, no @podcastcerebrando, e lá também no YouTube, no @cerebrando. Nos vemos daqui a uma semana. Diogo não esquece de responder, não, hein? Senão vai ficar feio aqui. Não, não, pode ficar tranquilo. Pessoal, eu já vou me despedindo também, mas muito obrigado a todos. Acho que esse é um tema fundamental. Todo mundo gosta de ouvir sobre longevidade, sobre como viver uma vida melhor e mais longa. Então, a pergunta que o Ivo fez é levar uma vida saudável. E essa vida saudável engloba alimentação, água, bons relacionamentos. Envolve também você ter ali esporte envolvido, boas medidas. Envolve ter família, envolve ter objetivos, envolve você ter uma
um objetivo profissional muito claro, um objetivo pessoal muito claro. Envolve você ter um prazer em viver. E o prazer em viver para o cérebro é sempre criar uma boa expectativa de que você está conquistando coisas, de que você está lidando com situações que vão te engrandecer, que vão te deixar muito cada vez melhor. Então, é aquela velha história. Se incomodem com coisas boas, que isso faz bem. Então, vamos criar novos objetivos, muita leitura, uma vida repleta de coisas legais e felicidade, claro, porque esse é a cereja do bolo, como sempre. Ser muito feliz, ter muito prazer em viver, prazer em fazer aquilo que você gosta e aquilo que você faz. Então, meu muito obrigado a todos. Espero que tenha sido muito legal essa discussão. E até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Fabião, despede de novo, cara. Pô. Obrigado a todos, sejam sempre todos muito bem-vindos e tenham uma vida feliz, saudável, plena e se movimentem. Bebam muita água, tomem sol e aproveitem. Ela passa muito rápido. É isso. Valeu, pessoal.